Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Se você quiser mandar sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, o tema do programa, você pode mandar através de todas essas redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. Pode ser através do Facebook, Instagram, YouTube, através do e-mail. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, com imenso prazer que recebemos Rodrigo Casagrande. Ele é professor do mestrado Governança e Sustentabilidade do ISAE da FGV. Rodrigo, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber você aqui. Boa noite, Denis. Primeiramente, desejo também uma boa noite a todos que estão nos acompanhando e a satisfação é minha. Você pode ter achado o nome comprido, meio estranho, né? Governança, sustentabilidade nas empresas. Nós vamos rodar a nossa matéria e daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o Rodrigo. Investir em sustentabilidade pode trazer retornos financeiros para o setor privado, agregando valores à imagem e mantendo a infraestrutura natural. Pesquisa realizada pelo Fórum de Sustentabilidade e Governança mostra que a maioria dos gestores possui consciência sustentável. Porém, existe a falta de cultura empresarial para aplicação de práticas responsáveis. Na sua opinião, qual que é a importância de uma empresa em adotar práticas sustentáveis? Bom, se a gente não adotar, a gente não tem um futuro, né? Então, eu acho que tem que ser sustentável desde os materiais até a forma com que a gente lida com os colaboradores. Então, a gente não tem alternativa, ou é isso, ou a gente não tem um futuro de verdade. Muito importante para a empresa, para passar esse exemplo para os funcionários e para as outras organizações, como ser desenvolvida e ter umas práticas sustentáveis, para ajudar o meio ambiente também. Eu acho importantíssimo, né? Começando pela conscientização ecológica, de você reciclar materiais que são recicláveis. Dependendo se a própria empresa gera algum tipo de material que é passível de ser reciclado, ou se ela consegue dar uma destinação correta para aquilo que não é, já é um grande começo para a gente melhorar as condições, de maneira geral, do nosso planeta, né? Bom, as empresas dão exemplo, né? Elas comandam muitas pessoas, elas têm práticas que elas podem ser aplicadas não só dentro da empresa, como no entorno, como em clientes, como em locais próximos. Eu acho que as empresas são um bom lugar para começar esse tipo de ação sustentável. Nós entendemos que tudo o que acontece após a chuva, o resultado que está acontecendo em nossas avenidas, tanto em bairros como nos centros, é resultado de não termos aonde colocar este material, infelizmente, principalmente aqui na capital. Eu acho importante demais as empresas terem essa conscientização, porque do jeito que está no nosso planeta, daqui a pouco vai virar um caos e tudo pode ir por água abaixo, porque a culpa é do homem. O homem é que está deixando o planeta desse jeito. Rodrigo, explica para a gente, em termos mais acessíveis, né? O que vem a ser a governança, sustentabilidade, o compromisso das empresas, como isso acontece, qual a importância disso? Certo. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma. A mudança, ela vai ao encontro de uma busca das três dimensões que compõem a sustentabilidade. A dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. O que muda nessa equação? Basicamente, as organizações, elas existiam e ainda muitas delas existem em um cenário que é a busca pelo lucro. Então, a maximização do lucro para os acionistas. O que está mudando? O que está mudando é que as empresas elas têm que entender que agora a complexidade é maior e elas têm que agregar valor não apenas para o dono do capital, mas elas têm que agregar valor para todas as partes interessadas. Então, para os seus funcionários, para a comunidade, né, para os fornecedores, até mesmo para os concorrentes, porque hoje muitas empresas têm equipes matriciais desenvolvendo soluções com os seus concorrentes. E tudo isso faz com que o ganho seja para a sociedade como um todo. Então, essa é a grande virada de chave que está acontecendo. As empresas que quiserem se perpetuar, elas terão que ter um objetivo muito mais nobre do que a pura e simples geração de lucro para os acionistas. Que o grande desafio da empresa
ela é continuar a existir. Perfeitamente. É a perpetuação. Exato, ela tem que continuar e sempre estar se atualizando. Agora, muitos empresários, é lógico que toda transformação, todo começo encontra uma resistência, isso daí é normal, não? Sim, sim. Mas muitos empresários reclamam que essa mudança, principalmente na economia brasileira, do jeito que se encontra a economia brasileira, se implementadas, vão praticamente inviabilizar alguma atividade, ou da forma que ela era realizada, ela não vai conseguir mais ser realizada. Sim. Como o empresário ele pode conciliar isso daí? Você me lembrou de uma situação que eu vivenciei. Faz uns 2 meses eu lecionava para presidentes de cooperativas no Mato Grosso do Sul. E em algum momento eu perguntei para eles, eles tinham cooperativas para produzir ovos. E eu perguntei para eles, vocês produzem ovos de galinhas felizes? Eles me olharam assustados. Assim, Realmente é uma pergunta estranha. Que na verdade o que eu estava perguntando para eles vocês produzem ovos de galinhas criadas fora das gaiolas, criadas soltas, que é o conceito de galinhas felizes. E eles me olharam, assustados, e disseram, Rodrigo, isso é impossível, porque aí eu não vou conseguir ter a produtividade que eu tenho com as galinhas criadas em gaiolas, e o mercado brasileiro ainda não se dispõe a despender alguns centavos a mais por conta dessa galinha ter sido criada solta. E aí, sabe o que eu projetei para eles, Denis? Uma caixa de ovos que estava sendo vendido num mega supermercado, numa rede distribuidora fantástica, que seria o sonho deles distribuir. Estava ali. Ovos de galinhas criadas soltas. Então, o que eu estava querendo sensibilizar nesses empresários, presidentes de cooperativas? Que o mundo está mudando. Hoje, as pessoas, cada vez mais, elas querem vincular os seus hábitos de consumo com os seus valores. E isso vale não apenas enquanto consumidores, mas as pessoas começam a querer trabalhar para organizações que tenham essa conscientização de forma que aquilo que elas produzam não gerem as chamadas externalidades negativas, que são danos à sociedade, danos ao meio ambiente. Esse apelo, ele é realmente forte ou ainda o consumidor ele se volta mais para o preço final do produto, daquilo que ele tem condição de pagar? Existe uma classe social que ela é mais fácil de se atingir com esse apelo? Perfeito. Nós estamos, por isso que eu falo sempre que a chave está sendo virada, ela não virou ainda, Se nós pegarmos uma empresa americana chamada Whole Foods, ela tem esse conceito de somente trabalhar produtos orgânicos, ela trabalha animais criados soltos, e ela foi recentemente adquirida pela Amazon por 13 bilhões de dólares. E é uma empresa que nasceu assim, com uma filial, uma empresa que nasceu minúscula numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. É um supermercado de produtos naturais. Perfeitamente. E que, quer dizer, não teve assim, para ser adquirida por esse valor, não é que ele reinventou a roda. Não. Era uma coisa em tese, que... É um conceito que está por trás Fácil, disso. É um conceito que está por trás disso, Então, a gente 13 sempre... bilhões de 13 dólares. bilhões de dólares. Então, nós temos sempre que separar qual que é o valor de mercado com o valor patrimonial. Se você fosse analisar o valor patrimonial, não se justificaria os 13 bilhões de dólares. Alguma. Mas em termos de valor de mercado, o quanto que ele é percebido, aí você chega nesses valores estratosféricos. Mas houve uma configuração forte da marca. Da marca, perfeitamente. Da Amazon querer se vincular com esse tipo de atividade produtiva. E é claro, mas aí eu acho que ficaria para um outro programa, a Amazon está interessada nas unidades da Whole Foods para trabalhar com entrega de drones. Mas aí a inteligência artificial é algo... que inclusive algumas coisas já estão fazendo, Lá. Estão entregando já algumas coisas através de drones, Já estão. Aqui no nosso interior do Paraná, nós temos já lavouras e plantações de laranja, por exemplo, de uma cooperativa nossa de Paranavaí. Ela já é toda monitorada por drones, E temos os caminhões fazendo hoje a colheita da cana com caminhões não pilotados pelo homem, Nós já temos hoje os caminhões produzidos aqui em Curitiba, por sinal, aqui pela Volvo, eles já fazem a colheita da cana sem o homem estar no volante. Agora, vamos fazer aí um contraponto na história. Uhum. Quando se fala muito em responsabilidade social, em comprometimento do produtor com o consumidor, com o funcionário dele, Sim.
É lógico que isso daí politicamente é correto, é bem aceito por todos. Ninguém é contra o funcionário trabalhar bem, melhor, mais feliz. Ninguém é contra o consumidor se sentir bem comprando aquele produto, que tem um compromisso social maior. Mas vamos pensar no outro lado do preço, e aí a gente tem um gigante lá chamado China, Sim, sim. que, via de regra, não tem um compromisso com o meio ambiente, não tem um compromisso social, não tem lei trabalhista, quer dizer, não tem um Ministério Público atuante em cima, é um regime ditatorial, essa é a verdade, né? Não dá para se reclamar muito lá. E lógico que esse produto acaba chegando mais rápido, mais fácil e mais barato. Como é que vai ser, eu diria, esse duelo aí de convencimento do consumidor? Essa é uma questão interessante. O que eu procuro deixar muito claro é que quando nós começamos a falar de sustentabilidade e quando nós começamos a nos preocupar, por exemplo, com o bem-estar de quem trabalha numa empresa, isso não tem nenhum cunho de romantismo e não tem nada de poético nisso. É porque isso comprovadamente dá mais resultado. As empresas que se preocupam com uma atmosfera boa de trabalho, elas vêm consistentemente dando mais resultados. E eu posso trazer alguns números para comprovar isso. Se você pega uma projeção de 15 anos das empresas americanas, que são as 100 melhores empresas para se trabalhar, e você compara nesses 15 anos qual foi a valorização média das ações dessas empresas, comparando com as 500 maiores da Standard & Poor's, que são empresas que estão muito bem, obrigado. Então não estamos comparando com porcaria. Ou se você compara com as que compõem um índice lá chamado Russell 3000, você percebe que, na média, essas empresas que são as melhores para se trabalhar, ou seja, tratam bem as pessoas que trabalham lá, elas deram, em média, 10,71 de valorização média ano nesses 15 anos. Por ano. E olha que nós passamos por 3 crises nesse período. Nós passamos pela 99, crise asiática, passamos 2001, aquela crise da maquiagem de balanços, que quebrou uma série de empresas, a GF Seguros, a Enron. A Parmalat não quebrou, mas não é mais aquela Parmalat que nunca voltou a ser o que Exato, né? Então, empresas portentosas, a própria Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria que fiscalizava a Enron, quebrou junto com a Enron, né? E depois tivemos 2008 o subprime, então tem todo esse período e ainda assim as 100 melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos geraram 10,71 em média ano. Quando você vai para as que compõem o índice Russell 3000, elas estão ali na casa de 3,37, as que compõem a Standard & Poor's na faixa de 4,15. Percebe a diferença? Então dá resultado. Aí você pega aqui, vamos pegar uma indústria paranaense, Pormad, né? Que é o proprietário chama-se inclusive Zini, e eu fui dar os parabéns para ele esses dias, porque eles instituíram lá, sabe o quê? Se você é funcionário e vier a ler um livro, você vai receber R$50 a mais na sua conta no final do mês. Mas essa é a minha próxima pergunta. Como se dimensiona, como se avalia a melhor empresa para trabalhar? Sim. Quais os critérios que são utilizados para isso? Bom, hoje você tem então a Great Place to Work, que é uma instituição que faz uma mensuração séria, né? Nós tivemos aqui do Paraná instituições que ficaram muito bem colocadas, a Copel consistentemente tem sido eleita, a Volvo foi eleita a melhor empresa do setor automotivo para se trabalhar. Aí você tem uma série de indicadores. Dentre os indicadores, o que hoje está tendo maior impacto é o índice de confiança do funcionário na empresa. De modo que estará sendo avaliado, nesse momento, se o discurso da empresa está alinhado com a prática dela, né? Então, o índice de confiança tem um peso brutal. E é uma pesquisa feita totalmente confidencial, os funcionários eles têm total segurança para responder exatamente o que eles pensam. Então, a relação deles isso que eu estava imaginando, fundamental. porque ficaria uma situação difícil, né, também, se não fosse confidencial. Totalmente de repente o funcionário podia estar descontente com alguma coisa, como é que ele iria falar numa pesquisa ali encomendada pela própria empresa, né? Totalmente confiável, né? A Great Place to Work está consolidada, ela faz um trabalho em toda a América Latina, então é sólido. Esse trabalho é extremamente confiável e legítimo, né? E as empresas estão buscando figurar entre as 150 melhores, por quê? Porque elas querem atrair talentos. Elas querem que os melhores talentos queiram trabalhar nessas organizações. Porque é isso que eu lhe falei. Cada vez mais as pessoas querem vincular aquilo que elas acreditam, os seus valores pessoais, com a empresa na qual eles vão trabalhar, E também eles fazem isso para definir os seus hábitos de consumo.
Aí você me perguntou, mas será que no Brasil já está acontecendo isso? Olha, nós não estamos ainda no mesmo ritmo e com a mesma conscientização que na Europa, mas nós estamos caminhando para isso. O que a gente nota na prática, principalmente se você aí procurar a nível assim, de cargos de executivos, diretores, hoje ainda o salário é um fator importante, é lógico. Sim. Que ele vai olhar aquilo como uma sobrevivência, a manutenção da família, a aquisição do patrimônio. Sim. Mas conversando com muitos executivos, eu presenciei casos que eles falaram, olha, eu tinha até uma proposta melhor de uma outra empresa. Mas conversando com o pessoal que trabalha lá, eu notei que lá o pessoal tem uma pressão muito grande, esse outro local é um local com uma qualidade um pouco melhor de se trabalhar. Quer dizer, hoje, eu não sei se isso acontece a nível assim, salarial, 2, 3, 5 salários mínimos, mas quando você fala ali de 10, 15 salários mínimos para cima, parece que isso daí vem acontecendo com mais frequência. Muito mais frequência. A valorização da qualidade do emprego. Isso tem ligação direta com o bem-estar da pessoa. Não analisa-se mais apenas a remuneração. Analisa-se qual que é a minha atmosfera de trabalho, qual é o ambiente de trabalho que eu vou encontrar. Será que na empresa que eu vou trabalhar serão utilizadas as competências que eu trago comigo? Ou seja, aqueles ativos que eu construí ao longo de anos, será que vai ser feito uso disso? Isso é consideração. Se não for feito, não há consideração. Se não for feito uso pela bagagem que você traz, né? Possibilidade de crescimento, eu tenho condições de aprender. Exato. Então, tudo isso acaba vou ter espaço para desenvolver tudo o que eu quero? Exatamente. Hoje as pessoas buscam muito uma curva de aceleração de conhecimento que seja rápida. A curva de aprendizagem tem que ser bem acelerada, né? Então, isso é ponderado tanto quanto a remuneração. E a mão de obra no Brasil? Dentro dessa nova perspectiva que se tem, ela está preparada para isso? Ela vai receber essa carga de informação, vai absorver isso daí com facilidade? Nós temos um problema crônico de educação de base. Nós precisamos resolver aspectos relacionados à educação de base, senão realmente vai ser sofrível aquilo que as empresas se propõem em termos de objetivo e o gap, né, a lacuna que existe entre o que as pessoas têm de competências. Quando entra a competência aqui, Denis, é o conhecimento que a pessoa traz, aí vem lá da escola, do convívio com os pais, né? Vem as habilidades específicas que elas têm para realizar determinada atividade daquela empresa, mas tem também um fator que é determinante que se chama atitude e comportamento. Porque as pessoas elas vêm para as empresas e elas vão ser promovidas ou demitidas não pelo conhecimento, pela habilidade, mas pela atitude e o comportamento que elas tiverem dentro das organizações, né? Então, é todo esse conjunto que tem que vir junto, né? Tem que estar caminhando lado a lado. Conhecimento, habilidades específicas, mas que tipo de comportamento e atitude que essas pessoas têm. E hoje, o nível de engajamento é muito baixo no Brasil. Seria o comprometimento do funcionário com a empresa? Está em 28% de Muito pessoas baixo. engajadas, ou seja, de cada 10, 3 que estão ali recebendo salário, tem carteira assinada, você só tem 3 engajadas. 7 estão ali entregando a mediocridade. Quando eu falo de mediocridade, é a linha média. Elas não fazem nada fora de série, porque elas não estão engajadas. Como se fala aí popularmente, estão cumprindo tabela, né? Olha, eu tenho Perfeito. que ir lá, porque eu tenho meu horário de trabalho, eu vou desempenhar a minha função, no final do mês eu vou receber meu salário e vou embora e não tenho nenhum compromisso além desse. Chama-se mediocridade satisfatória, porque continua fazendo parte da empresa, né? Você percebe que com a nota 7 você continua empregado, mas você não faz nada que seja a excelência. Porque a excelência só existe onde há entusiasmo. Então, e como melhorar isso? Porque muitos empresários reclamam, e você mesmo abordava esse aspecto, vem lá de trás, né? A formação. Vem lá de trás. Então, se você tem uma escola, um curso
bom para a pessoa frequentar, uma educação boa, um professor competente, uma carga horária compatível, essa formação do profissional lá de trás, ela já vem sendo moldada. Já vem sendo moldada. Agora, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que isso daqui está terrível. A educação, eu diria que a educação ela se encontra num caos muito parecido com a saúde. Mas é que a saúde, é lógico, ela ganha mais notoriedade, porque a pessoa está morrendo na fila do hospital, no corredor do hospital, não tem remédio, não tem nada, então isso daí para a mídia. Mas quando a gente nota aí professores sendo agredidos, alunos sem comprometimento nenhum, a gente fica olhando, quer dizer, o que a gente pode esperar daquele adolescente lá de 13, 14 anos que espanca o professor, que a sala de aula não tem o mínimo recurso, que não tem um ensino médio, não existe nada de bom. Quer dizer, como esse jovem vai chegar no mercado? Eu diria que professores que lecionam hoje no ensino médio, professoras, eu os vejo assim como heróis, heroínas, para encontrar a estrutura que eles têm e quando eles se deparam com um baixíssimo nível de respeito do aluno em relação ao professor, essas pessoas elas só podem estar ali porque elas têm uma causa muito maior, muito mais nobre do que propriamente a remuneração, porque inclusive a remuneração também é muito baixa. Eu diria até sobrevivência, porque o profissional começa a correr risco de vida, de morte. Sim. Como uma professora agora, recentemente, ela foi agredida por um rapaz de 16 anos lá, ficou com o rosto totalmente deformado, porque acho que ele não gostou da nota que ela deu para ele em alguma matéria lá, ele partiu para cima dela e bateu, espancou a professora. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Eu penso que tudo que nós podemos imaginar de futuro para o nosso país, agora nós parecemos que estamos saindo desse período recessivo, tomara que não seja um voo de galinha, né? Porque ainda nós temos a questão nós não estamos conseguindo trabalhar, nós estamos com capacidade ociosa, nós estamos com estoque não planejado, nós temos muitos desempregados no nosso país, mas ainda assim nós temos alguns sinais de que talvez nós consigamos sair desse momento atual da economia, né? A tendência é de que no ano que vem talvez consigamos chegar a 2,8%, 3% de crescimento no PIB. Mas e aí eu volto no começo da história, o investimento na educação. Porque se você não investir na educação, essa mão de obra ela vai chegar deficiente e sem compromisso com sustentabilidade, com governança nenhum, porque ela não aprendeu isso. Ela veio totalmente despreparada e, como você falava, né, de repente a indústria vai estar aqui e a mão de obra vai estar aqui, vai ter uma diferença muito grande. Tem uma lacuna entre o que você espera de objetivos e aquilo que as pessoas têm para lhe entregar, que são as competências que elas trazem consigo. Aí o Brasil vem fazendo um movimento, né, batendo a porta da OCDE, que é a Organização de Cooperação para Desenvolvimento Econômico. Ali estão as 35 economias mais representativas do planeta, e o Brasil tenta entrar, mas não consegue. E não consegue por isso, porque nós não temos um desenvolvimento sustentável, né? Uma coisa é o crescimento da economia. Como nós temos nós somos um gigante, né? É uma diferença muito grande, né? Nós somos um gigante, é impressionante o tamanho do Brasil. As seleções que vieram jogar a Copa do Mundo, eles não acreditavam quando tinham que pegar um voo e sair de Curitiba para jogar em Manaus, eles atravessariam a Europa praticamente. Exato. É uma coisa impressionante, né? Mas não é apenas crescer o PIB. Se nós olharmos o nosso PIB, nós teríamos que dividir por 4 o nosso PIB para dar o PIB da Noruega. Mas aí você vai pegar a renda, o PIB per capita, a renda per capita, a da Noruega está acima de $100 mil por pessoa. No Brasil nós estamos ali na faixa de $11 mil. Isso por ano, hein? Por ano. Por ano. 11 mil dólares, isso daria 33 mil reais, 34 mil reais. Se dividir por 12 vai dar 3 mil reais, vai 2.900 reais. Só que é mais nefasto ainda. É mais nefasto ainda, sabe por quê? Porque isso ainda está concentrado. Então não está dividido por cabeça. Ainda é uma concentração nas mãos de muito poucos. Aí o Brasil quer entrar na OCDE, né? Não entra, porque você precisa ter índice de desenvolvimento humano. Aí quando você vai pegar os índices de desenvolvimento humano do Brasil, são lamentáveis. A gente torce, eu sou otimista, eu não sou aqui um mensageiro do apocalipse, mas ainda nós vivemos uma situação de que, por ano,
1 milhão de mulheres sofrem violência doméstica, né? 3 crianças morrem assassinadas por dia no Rio de Janeiro. Então nós temos índices assim de guerra civil, mais de 60 mil homicídios por ano. Que nós estamos vivendo hoje é uma coisa impensável. Isso nós estamos falando da 7ª economia do mundo, né? Perfeitamente, em números absolutos. Quer Que aí é a questão da quantidade. Só tem 6 países no mundo que tem uma economia maior que a nossa. Em quantidade. Em quantidade, mas qualidade, a distribuição é terrível. Por quê? Porque nós somos ruins em qualidade. Aí vem um professor da universidade lá de Londres, da Londres Business School, e ele consegue atrelar um conceito de que ele tenta entender se a corrupção existe porque nós estamos num país pobre ou se a nossa pobreza acaba gerando a corrupção. E ele chegou num entendimento muito interessante. Ele diz o seguinte, o nome dele é Michael Muthukrishna, ele é do Sri Lanka, mas ele já estudou, ele já deu aula na Universidade de Colômbia e agora está lá na Universidade de Londres. Ele diz assim, como num país pobre, você desde muito pequeno percebe que o governo não provê para você as condições mais básicas de saúde, de educação, você começa a entender que são os teus familiares e os seus amigos mais próximos que vão ter que se fiar uns nos outros. Aí você vem desde lá da sua socialização primária, uns ajudando os outros, e quando você vem para o meio da economia, que deveria prevalecer o que? A justiça, a competitividade, a produtividade, cria-se o chamado capitalismo de compadrio. Aí você entra nesse fluxo terrível que é muito do que a gente vê no Brasil. Um lavando as mãos dos outros, não para o bem da coletividade, mas com finalidades egoístas, para definir e defender pequenos grupos. Um ponto que parece que seria favorável a essa governança, essa sustentabilidade. Essas mudanças climáticas impactaram fortemente nas pessoas no sentido de aceitar a sustentabilidade? Eu não sei se as mudanças climáticas já estão impactando as pessoas. Eu diria para você que eu não tenho elementos ainda para dizer que há uma consciência. Eu penso que a consciência ela está vindo mais pelo meio corporativo, né? Que é quando você vê o que aconteceu com a Volkswagen na Europa. A Volkswagen ela estava num carro, mais especialmente na Amarok, emitindo dióxido de carbono acima do permitido. E maquiando o resultado. Aquilo afeta o meio ambiente, certo? E aí, ao invés de resolver o problema da emissão de gás, um engenheiro criou um mecanismo para burlar o sistema e apresentar que estaria dentro dos níveis ideais. Isso criou uma reclamação tão forte das pessoas na Europa e nos Estados Unidos que os prejuízos já chegam a 24 bilhões de dólares que a Volkswagen está tendo, porque ela está tendo que recomprar veículos, ela está tendo que indenizar nações, como foi os Estados Unidos, agora vai ter que indenizar o Brasil também, e os compradores, por questões judiciais de danos morais, etc. O que muda? Veja que você tem o ambiente, como você me perguntou, o meio ambiente, mas tem uma corporação envolvida. Aí me parece que quando acontece isso, as pessoas elas protestam com maior veemência. Mas veja a distância que existe entre a Europa e o Brasil. Aqui no Brasil, se houvesse... Ainda é uma coisa meio abstrata, né? Não tem com quem reclamar. Eu diria que em havendo uma promoção do carro no final de semana, sequer vai ser ponderado o que aconteceu com o episódio do dióxido de carbono. Ah, não, já esqueceram. Então, esse grau de conscientização ainda está para chegar no nosso país. Mas já estamos comprando ovos de galinhas felizes. Rodrigo, eu queria mais uma vez agradecer sua presença aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado, algum contato que você queira passar, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. De novo, agradecer. Foi muito bom vir aqui conversar com você e a forma como você leva a entrevista é maravilhosa. Eu quero dizer que eu trabalho no mestrado em Governança e Sustentabilidade do ISAE e nós tratamos justamente dessas duas temáticas, governança e sustentabilidade. Nós fazemos com que elas venham a ter uma convergência. A sustentabilidade mais conceitual e a governança colocando como que você pratica, então, a sustentabilidade. No Facebook é fácil de me encontrar, Rodrigo Casagrande, se colocar vírgula Curitiba, me acha lá. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.